Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso Bookshelf Tour. Hoje nós vamos para o segundo vídeo desta parte aqui, referente à teoria literária. Seguimos aí neste longo passeio pela minha biblioteca. Espero que vocês estejam gostando, espero que estejam saindo dos vídeos com boas referências para suas futuras leituras, suas futuras pesquisas. Eu acho que este é o grande objetivo de vídeos deste tipo. Assim, claro, né, como o prazer de visitar uma biblioteca, ainda que de forma remota, ainda que online, mas visitar uma biblioteca, conhecer os livros que fazem parte da trajetória de leitura de alguém. Lembrando que, como eu sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link de afiliado da Amazon para que você que tem interesse em adquirir algum dos livros mostrados aqui no vídeo, que vá lá, que pesquise o título do livro, porque não vai dar para deixar individualmente os links, mas você pesquisando, após entrar pelo meu link, qualquer produto que você comprar no site da Amazon, uma parte do valor vai ser destinada ao canal, e isso é uma forma de você contribuir, sem ter custo nenhum a mais por isso, com a produção de conteúdo educativo aqui no YouTube. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Então agora nós passamos aqui para a parte da biblioteca composta por livros de teoria literária de um modo geral, ou seja, livros com um teor tanto de manual de teoria literária, uma introdução à teoria literária, como também alguns tratados, algumas obras de referência da área, e depois chegando ali na parte específica de poesia e de narrativa. Esta que é uma das áreas favoritas, né? Aqui tem muito livro que eu li e reli ao longo da minha vida, que estou sempre retornando a eles. Aqui nós temos dois livros basicamente iguais, que é o Teoria da Literatura de Roberto Acísalo de Souza, esta edição mais antiga, e esta edição mais nova aqui, que sai pela editora Realizações. Tem até um vídeo aqui no canal sobre este livro, né? Um dos primeiros vídeos aqui do canal, ainda estava aprendendo a fazer as coisas, mas enfim, para quem quiser saber um pouco mais sobre esta obra aqui, curtinha, é só dar uma olhada. Aqui uma introdução à teoria da literatura. Este livro aqui eu também mostrei num vídeo de obras de introdução à teoria literária. Vocês podem dar uma olhada. Assim como este aqui, que é o Notas de Teoria Literária de Afrânio Coutinho. São todos livros bem introdutórios mesmo. Aqui de Enio Tavares, Teoria Literária. Este é um livro que sai pela editora Itatiaia. Tem muita coisa bacana aqui. Aqui tem tanto historiografia literária como teoria literária de um modo geral. Tem algumas coisinhas ainda que resumidas de estética. É uma obra muito interessante. Aqui A Criação Literária de Márcio Moisés. Eu já falei deste livro aqui inúmeras vezes, né? É uma das obras que eu mais li e reli na minha vida, é uma das maiores influências na forma como eu vejo a literatura, e também é uma obra introdutória, embora não necessariamente simples. Eu me lembro que a primeira vez que eu li isso aqui, no primeiro período de letras, eu passei alguns meses lendo, né, lia, relia capítulos, porque não foi tão fácil assim para mim. Também eu estava começando, né, já peguei um livro assim de maior fôlego. Ele é bem volumoso, mas, enfim, é um livro bem interessante que eu aconselho a todos, tá? Do mesmo autor, Márcio Moisés, A Análise Literária. Márcio Moisés é uma referência constante aqui, vocês vão ver muitos livros dele. Aqui é um livro de abordagem do texto literário, embora tenha também teoria, mas aqui ele vai te explicar como estudar literatura. De Victor Manuel de Aguiar e Silva, um professor português. Temos aqui o Teoria da Literatura, 8ª edição. Esta obra que sai pela livraria Almedina de Coimbra. É um livro que no Brasil é difícil de achar, né? O preço é bem alto. Eu me dei este livro de presente quando eu assumi o meu segundo concurso público. Aqui o clássico de Welleck e Warren, Teoria da Literatura. Um livro que saía pela Publicações Europa América, totalmente esgotado no Brasil. Aqui o novo Manual de Teoria Literária, de Roger Samuel, também um livro bem bacana, embora introdutório também, da teoria literária. De Ezra Pound, um livro fundamental, ABC da literatura. Aqui ele vai tanto apresentar o seu conceito de literatura, como também desenvolver aquela noção de melopeia, fanopeia e logopeia. Também estabeleceu o conceito aí de um paideuma
literário, conceito este que eu adaptei também para os meus estudos, né? Algumas dessas obras, inclusive esta, faz parte do meu paideuma pessoal, individual. De Terry Eagleton, Teoria da Literatura, uma introdução, também uma das obras mais conhecidas da área, que é a literatura de Raul Castagnino, este que é um poeta e um estudioso da literatura argentino, que aqui ele vai responder esta pergunta ciente da pluralidade da literatura a partir de vários pontos de vista. Então é como se ele dissesse, não dá para dar uma única resposta, então eu vou apresentar as várias facetas da literatura. Então literatura enquanto função lúdica, enfim, são 5 pontos de vista sobre a literatura que ele apresenta aqui. De Erich Auerbach, nós temos aqui o Introdução aos Estudos Literários. Aqui é uma obra bem introdutória mesmo e engraçada, porque ela mistura aqui tanto uma história da linguística, os estudos linguísticos, né, de um modo geral, vai falar também de história, vai ter historiografia literária. É uma obra bem ampla, embora assim não chegue a aprofundar em tudo, mas por isso mesmo é realmente um texto introdutório bacana para quem quer conhecer um pouco mais daquilo que se liga à produção literária. De Elizabeth Ravoux Halo, Métodos de Crítica Literária, que ela vai fazer um passeio como o próprio nome diz, as escolas de crítica, né? As grandes tendências, estilística, estruturalismo, enfim. Aqui o Teoria da Literatura, Textos dos Formalistas Russos, organizado por Tzvetan Todorov, um livro que eu até já trouxe aqui no canal, não vou nem falar muito sobre ele. De Richards, A Prática da Crítica Literária, uma edição da Martins Fontes, um bom livro também, né, que vai se debruçar no ofício da crítica, né, no estudo da obra literária. Aqui de Kate Hamburger, A Lógica da Criação Literária, uma edição da editora Perspectiva. Este livro eu comprei ano passado, né, mostrei até no book haul, mas não li ainda, não sei dizer muita coisa sobre ele. De José Veríssimo, que é Literatura e Outros Escritos, A Poética Clássica, com a Arte Poética de Aristóteles, o Tratado do Sublime de Longino e a Arte Poética de Horácio. 3 livrinhos clássicos importantíssimos para o estudo da literatura na Antiguidade. Este livro também faz parte das minhas grandes referências, eu já o li na íntegra, eu acho que umas 4 vezes, e individualmente a arte poética eu leio praticamente todo ano. E aí que tá, gente, tem algumas pessoas que deixam comentário aqui no canal, dizendo, Wesley, eu não consegui entender tal livro que eu estou lendo, qual será o problema? O problema, muitas vezes, gente, é simplesmente você não está adaptado àquilo ali. É um assunto novo, um assunto um pouco complexo e requer mesmo que você se debruce sobre ele. O ideal é não desistir, né? Muitas pessoas desistem realmente. Eu nunca desisti. A primeira vez que eu li Aristóteles, no início da graduação, eu não entendi quase nada, né? Saí entendendo muito pouco da obra. E hoje em dia eu dou aula sobre o livro, né? A prática da leitura constante faz com que você passe a entender aquela obra. Então por isso que eu leio e releio as obras que são minhas grandes referências sempre, porque é uma forma de, a cada leitura, descobrir algo novo. Um bom livro sempre, não importa quantas vezes você o releia, sempre vai lhe trazer novas experiências, novos ensinamentos. Aqui de Horácio, a Arte Poética, é o mesmo livro que está aqui junto com os outros, mas aqui uma edição bilíngue, da editora Autêntica, muito boa essa edição, capa dura, enfim, um livro belíssimo, com um estudo também sobre a obra. Aqui também tem, tá? Tem um estudozinho curtinho, mas tem sobre os 3 livros. Conceitos Fundamentais da Poética, de Emil Steiger. Aqui o autor vai se debruçar sobre alguns conceitos da poética clássica. Mimesis e Modernidade, Formas das Sombras, de Luiz Costa Lima, se debruçando aqui sobre a questão da mimesis, né? Por isso que eu deixo aqui, porque se relaciona muito com as ideias de Aristóteles e aquilo que foi discutido na Antiguidade. De Massot Moisés, Literatura, Mundo e Forma, bem bacana isso aqui, estudando a relação da literatura com a sociedade, a realidade, né? Mas também explorando aqui a questão da estrutura, né? A forma. De Raul Castagnino, o mesmo autor lá do Que é Literatura, que eu tinha apresentado antes, aqui ele se debruça sobre o tempo e expressão literária. Aqui de Fábio Axelrod Durão, O que é Crítica Literária, um livro que sai pela editora Nanquim, junto com a Parábola, um livro que vai apresentar alguns dos procedimentos, ser uma porta de entrada para a crítica literária. De Leila Perrone Moisés, Texto, Crítica e Escritura, mostrei também num book haul, conheço Leila Perrone Moisés por outros textos, mas não por este aqui. De Northrop Frye,
Anatomia da Crítica, 4 ensaios, que sai pela Realizações. Esta obra que é importantíssima, é um dos grandes autores, um dos grandes estudiosos da crítica literária no século XX. Aqui ele vai se debruçar sobre a literatura, discorrendo a respeito dos gêneros, traz aquela sua teoria dos modos, entra um pouco na questão de arquétipos, enfim. É uma obra fundamental, mas não é uma obra tão simples. Eu não indico isso aqui, inclusive eu quero reler em breve. Assim que eu fizer a releitura, eu trago aqui para o canal. Mas não é o tipo de livro que eu indico para quem está aí iniciando, tá? Seria uma obra mais para nível intermediário e avançado. Dele também, O Grande Código, a Bíblia e a Literatura, este livro que sai pela editora Sétimo Selo, estudando, como o próprio título já indica, né, a relação entre Bíblia e literatura. Introdução à Estilística, de Nilce Santana Martins, uma publicação da editora da USP, né? Aqui uma pequena área de estilística da minha biblioteca. A estilística foi a teoria literária que embasou minha monografia de fim de curso e é a teoria que está por trás da minha crítica literária, né? Eu faço tanto uma junção atualmente de conceitos da estética quanto de estética da recepção em si e da estilística, fazendo um contínuo de primeira interpretação da obra, procedimentos do autor, até chegar naquilo que o leitor traz de conhecimento a respeito da obra, né, de interpretação e tal. Eu acredito muito nesse contínuo. E a estilística vai ajudar você naquele primeiro momento ali de entender a obra em sua estrutura, em suas utilizações, nos recursos colocados. O livro de Nilce Santana é bacana, mas a grande referência para mim é este aqui, né? O Poesia Espanhola, Ensaio de Métodos e Limites Estilísticos, de Damaso Alonso. Este livro aqui eu aprendi a ler em espanhol para lê-lo. Quando eu ouvi falar da obra, já me apaixonei pela ideia que tinha aqui e busquei e me lancei num processo aí de 6 meses de estudo do espanhol. Até então nunca tinha estudado uma língua de forma autodidática. E depois disso eu já estudei o espanhol, italiano, venho estudando inglês, francês, latim. E foi uma coisa bacana. Descobrir esta obra aqui, que sai pelo Editorial Gredos, quem dera tivéssemos uma editora assim aqui no Brasil, né? Só a biblioteca clássica dessa editora, para vocês terem uma ideia, tem mais de 300 títulos, né, de livros da antiguidade. Riquíssima. Bom, e o autor em si, aqui ele vai trazer conceito de significante parcial, experiência estética, entre outras questões importantes para os temas aqui trabalhados, além, claro, de um olhar para o texto literário muito rico, que demonstra muita habilidade na sondagem do texto, na interpretação, e por isso mesmo é uma das minhas grandes influências até hoje. Aqui um livro introdutório sobre a estilística de um modo geral, de Pierre Guiraud, A Estilística. Este livro que saía pela editora Mestre Ju está completamente esgotado, né? Você ainda encontra em sebo, mas não tem edição atual. De Mikhail Bakhtin, Estética da Criação Verbal. Tem gente que coloca isso na estante de linguística, né? Porque Bakhtin é uma das grandes referências da linguística de metade do século XX para cá. Mas, na verdade, ele aqui se debruça sobre literatura, né? Romance, questão de personagem, enfim. Aqui de Marisa Lajolo, Literatura Ontem, Hoje e Amanhã. Eu trouxe até um vídeo aqui para o canal baseado em um dos ensaios que tem aqui nesta obra. Teoria Literária, um livro que saía pela editora Tempo Brasileiro. Tem aqui alguns ensaios desses autores. Eu deixo aqui porque tem temas realmente gerais da literatura. O Prazer do Texto, de Roland Barthes, textinho curto, bonzinho de ler, aqui de Antoine Compagnon, Os Antimodernos, e aqui nós temos O Demônio da Teoria. Este livro eu li na época do mestrado, pretendo até reler, na época foi uma xerox, né? Aqui uma obra geral, né, sobre estudo, método de estudo literário e em humanidades de um modo geral, de Roberto Acísalo de Souza, aquele mesmo lá daquela obra de teoria introdutória de teoria da literatura que eu mostrei no começo do vídeo. Aqui os arquétipos literários de Meletinsky. Arquétipos seriam conceitos do inconsciente coletivo que os autores se utilizariam, dos quais os autores se utilizariam para produzir seus textos, né? É um conceito que vem lá da psicologia de Jung e que também é muito utilizado na literatura. A Literatura em Perigo, de Tzvetan Todorov, ótimo texto. Introdução
A literatura fantástica de Todorov também bem bacana para quem quer entender a literatura fantástica, para quem gosta da área. Aqui ele começa com uma discussão sobre gênero literário, bem bacana. O Realismo Maravilhoso, de Irlé Marchiamp. A Cultura Literária Medieval, de Segismundo Spina, um medievalista, que tem vários livros interessantes. Eu tenho este e outro, e sempre vale muito a pena você conhecer. Você que gosta de cultura medieval, enfim, vale muito a pena, tá? Aqui da Fera Loira, sobre contos de fadas e seus narradores, de Marina Warner. Alguns livros aqui sobre autoria. Escritas de si, escritas do outro, o retorno do autor e a virada etnográfica, para quem gosta dessa questão de autoria, escritas de si, que é uma área bem estudada atualmente na universidade. Este livro é bem bacana. Aqui, Janelas Indiscretas, ensaios de crítica biográfica, de Eneida Maria de Souza, e de Álvaro Alves de Faria, Pastores de Virgílio, a literatura na voz de seus poetas e escritores. Todos esses livros tratam aqui da questão da escrita, do ponto de vista dos autores, né? Aqui de Alfredo Bós, 2 livros, Ideologia e Contra-Ideologia. Esta obra poderia facilmente estar na parte de filosofia, já coloquei durante um tempo lá, trouxe aqui novamente porque, enfim, tem análise sim de textos literários. E aqui o Dialética da Colonização, também dele. Bom, aqui nós entramos na parte de gêneros literários de um modo geral, tanto a parte de narrativa quanto também depois de poesia, alguma coisa pouca de teatro. Então nós temos aqui Análise Estrutural da Narrativa, uma obra de vários autores, né? Roland Barthes, Greimmar, Bremont, Humberto Eco, estruturalismo puro mesmo, tem até fórmula em alguns textos aqui. Como funciona a ficção, eu trouxe recentemente para o canal um vídeo sobre este livro, não vou falar muito. De Tsvetan Todorov, Poética da Prosa, seguindo muito aquela abordagem dos formalistas russos, né? Ele traz aqui muita coisa do formalismo. As estruturas narrativas também de Todorov. Aqui, Sujeito, Tempo e Espaços Ficcionais, Introdução à Teoria da Literatura, de Luiz Alberto Brandão e Silvana Pessoa de Oliveira. Um título até um pouco pretensioso, porque na verdade ele não é uma introdução à teoria da literatura de um modo geral, mas apenas é uma teoria da narrativa. De Benedito Nunes, O Tempo na Narrativa, uma obra clássica, saía antes por aquela edição, a coleção Princípios da editora Ática. De Luiz Alberto Brandão, Teoria do Espaço Literário, uma obra da editora Perspectiva, com esta sobrecapa aqui, sobre aquela capa tradicional da Perspectiva. Bem bacana também este livro, aqui focado no tema do espaço. Vocês vão ver que tem muita obra aqui focada em determinados temas da narrativa, né? Algumas em personagem, algumas em espaço, algumas em tempo. O Espaço Literário, de Maurice Blanchot, uma edição da editora Rocco. A Personagem, de Beth Bright, outro clássico que marcou aí a formação de muitos estudantes de letras durante um bom tempo, talvez até hoje, embora a obra esteja esgotada atualmente. A Personagem de Ficção, outro livro importantíssimo, com textos de Antônio Cândido, Anatole Rosenfeld, Décio de Almeida Prado e Paulo Emílio Sales Gomes. Introdução à Análise do Romance, de Yves Reuter, uma edição da editora Martins Fontes. Bem bacana também este livro, um introdutório realmente sobre o tema. O Romance de Formação, de Franco Moretti, uma obra bem bacana que sai pela editora Todavia e que vai explorar este que é um dos tipos de romance mais comuns, né? Que eu gosto muito, inclusive. Aqui já sobre o conto, de Vladimir Prop, Morfologia do Conto Maravilhoso, uma edição da editora Forense Universitária. Muito bom isso aqui, né? A gente leu na época do mestrado. Aqui de Orhan Pamuk, O Romancista Ingênuo e o Sentimental. Alguns livros de um professor nosso aqui da UFCG, professor José Edilson Amorim. Era no Tempo do Rei, Romance e Sociedade no Brasil Imperial. Ele é especialista no estudo do romance do século XIX, então por isso muita coisa relativa a esse período. Aqui é o primeiro volume da publicação da tese de doutorado dele. Era uma vez no Nordeste, Ficção e Representação Regional, volume 1. E aqui, Romance à Brasileira, este livrinho curtinho, mas bem bacana, que também se debruça sobre a questão. Já entrando na parte de poesia, nós temos aqui de Carlos Bolsonho, Teoria de la Expresión Poética, aqui tão mal encadernado que até o título está errado aqui, né? Quem sabe espanhol sabe que isso aqui está errado. Mas é uma obra que foi reencadernada, né?
um livro velhinho, até está quase se dissolvendo aí, mas é uma obra bem importante, um dos autores que se debruçaram com bastante propriedade sobre o tema da poesia, né, da produção poética. Aqui outro clássico, um livro também fundamental para mim, O Ser e o Tempo da Poesia, de Alfredo Bossi, outra obra que faz parte do meu paideuma pessoal, um livro que eu li e reli algumas vezes na vida. Aqui fragmentos sobre poesia e literatura e conversas sobre poesia de Schlegel, Tratado de Versificação de Olavo Bilac e Guimarães Passos, defesa da poesia de um autor contemporâneo de Camões, Philip Sidney, aqui no caso da Inglaterra. Bem bacana isso aqui, quase uma profissão de fé da poesia. De Segismundo Spina, mostrei outro livro ali recentemente dele, né? Na Madrugada das Formas Poéticas, Versos, Sons, Ritmos, outro clássico da série Princípios, de Norma Goldstein, muito bom para quem está iniciando. Poesia Brasileira e Estilos de Época, de Alquimeno Bastos, que sai pela editora Sete Letras. É um livro que poderia estar perfeitamente na parte de historiografia literária, mas eu quis deixar aqui na parte de teoria da poesia. Teoria, Poesia e Crítica, de Susanna Scrumming, Daniel Link e Ítalo Morricone. Um livro bem bacana, eu ganhei na época do meu orientador no mestrado, o professor Helder Pinheiro. Deu de presente esse livro, tem alguns textos muito bons sobre poesia. Aqui de Joseph Brodsky, A Musa em Exílio, é uma série de entrevistas, conversas sobre poesia, sobre produção literária. Aqui de Paul Valéry, Lições de Poética. De Marina Tsvetaeva, O Poeta e o Tempo, já li algumas partes do livro, gostei bastante. Outra obra que também pega um pouco de historiografia literária, História da Epopeia Brasileira, Teoria, Crítica e Percurso. Aqui é apenas o volume 1, são 2 volumes, de Anazildo Vasconcelos da Silva e Cristina Ramalho. Olhar o poema, Teoria e Prática do Letramento Literário, aqui é composto de artigos, né, de diversos autores organizados aqui por Débora Cristina Santos e Silva, Goiandira Ortiz de Camargo e Maria Severina Batista Guimarães. Poesia na Sala de Aula, já se pode dizer que é um clássico do professor Helder Pinheiro, meu orientador na época do mestrado, né, e que antes publicado aqui pela editora dele, aqui em Campina Grande, com o tempo foi ganhando o Brasil nas várias palestras e minicursos que ele foi dando pelo país afora, até que chegou a ser publicado pela editora Parábola. Um livro que vai estar diretamente ligado à atuação do professor no ensino da poesia. Eu diria até que, de um modo geral, dá para tirar muitas contribuições para o ensino de literatura, e você certamente vai melhorar muito o seu trabalho lendo este livro aqui. O Cordel no Cotidiano Escolar, de Helder Pinheiro e Ana Cristina Marinho, outro livro que vai se debruçar sobre o ensino de poesia, aqui mais especificamente o cordel. Estes livros que eu mostrei, embora já tratem do tema de letramento, ensino da literatura, enfim, ficaram mais para cá porque tocam na parte de poesia, né, que é o que estava aqui nesta área. Aí aqui eu dou uma pausa para o teatro e já volto em seguida com mais textos da parte de ensino de literatura. Aqui o História Mundial do Teatro, um livro ilustrado, muito bacana, de Margot Bertoldi. Eu mostrei este livro num book haul, quem tiver interesse dá uma olhada, para vocês verem como ele é por dentro. Por uma militância teatral, organizado por Diógenes Maciel e Valéria Andrade, um livro aqui da editora Bagagem, em parceria com a editora Ideia, de João Pessoa. E aqui Teatro Infantil e Cultura Popular, de Ana Cristina Marinho Lúcio, uma edição da editora Bagagem de Campina Grande. Essa coleçãozinha introdutória da Bagagem era muito boa, infelizmente deixou de ser publicada. Metodologia da Pesquisa em Literatura, de Fábio Axelrod Durão, aquele mesmo lá do livro sobre crítica literária que eu mostrei anteriormente. Paradigmas do Ensino da Literatura, de Hildo Cosson, muito bom também. Letramento Literário, Teoria e Prática, outro clássico dos estudos da literatura relativo ao processo de ensino. Círculos de Leitura e Letramento Literário, também de Hildo Cosson. A Literatura e o Leitor, textos de estética da recepção, organizado por Luiz Costa Lima, com textos de Hans Robert Jauss, Wolfgang Nieser, tem aí Gumbrecht, enfim, tem vários autores. Muito bom também isso aqui, para quem quer entender a estética da recepção. A Leitura, de Vicente Chauve. 2 livros de Teresa Colomer, começando aqui com A Formação do Leitor Literário. E aqui Andar entre Livros, a Leitura Literária na Escola. Em seguida, Pesquisa em Literatura, de Helder Pinheiro, organizado por Helder Pinheiro.
Cultura Letrada, muito bom também este livro aqui, de Márcia Abreu. Aqui um livrinho que também saía pela editora Bagagem, de Campina Grande. Literatura e Formação de Leitores, organizado por Helder Pinheiro, Jaqueline Aristides, Maria Valdene da Silva e Miguel Leocádio Araújo. E por fim, Leitura de Literatura na Escola, organizado por Maria Amélia Dalve, Neide Luzia de Rezende e Rita Jover Faleiros. Bom, gente, então terminamos aqui a nossa parte de teoria literária. Nos próximos vídeos eu vou entrar na parte de obras de referência, dicionários, e em seguida nós entraremos na parte de linguística, estudos da linguagem, gramática, enfim. Ainda tem muita coisa boa para mostrar. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, né, que esteja sendo relevante. Como sempre, agradeço muito pela audiência, pelo apoio. Muito obrigado e até o próximo.